E o Cai na Roda vem com mais uma edição, hoje com a presença da jornalista Helena Chagas. A Helena foi ministra-chefa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência durante o governo Dilma e integra o grupo Jornalistas pela Democracia. Helena, muito prazer ter você conosco na nossa finalização de ano. E eu gostaria de, antes de te apresentar a equipe, pedir aos nossos seguidores que deem o like, compartilhem o vídeo, façam com que TV GGN tenha mais relevância no YouTube. E, Helena, a equipe, você vai conversar com Isabela Galvão, Patrícia Faerma, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. E vamos começar a nossa roda. Oi, Lourdes, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com a Isabela, com a Patrícia, com a Cíntia. Eu acompanho o trabalho super legal que vocês fazem, tenho o maior prazer em estar aqui. Muito obrigada mesmo. Vou começar com as perguntas. Helena, nós tivemos um ano conturbado em coberturas jornalísticas. A grande mídia puxando para um lado, a mídia independente puxando para o outro, e no meio as coisas pipocando que não paravam. Um presidente que não se controla, um governo que não se satisfaz com pouca quebra de políticas sociais, e um cenário que vai se armando para as eleições de 2022. Na sua opinião, como será esse cenário de cobertura jornalística numa eleição tão dividida, tão polarizada como vai ser a 2022? O que nós temos para esperar no horizonte? Olha, eu acho que nós temos para esperar, além de muito trabalho, a mesma dificuldade que a gente vem tendo aqui nos anos Bolsonaro, nessa era Bolsonaro, né, que a gente teve esse ano, conflitos, não é, envolvendo jornalistas e seguranças, quer dizer, limitações até mesmo físicas, não é, ao trabalho da imprensa. Agora, eu acho que nós, que fazemos um jornalismo mais alternativo, que não estamos ali na grande mídia, eu acho que nós vamos ter uma oportunidade grande de ser o contraponto nessa campanha, né? Porque nós já estamos em campanha eleitoral, né? Uma campanha super antecipada, já começou. Nós vamos viver essa dinâmica aqui durante um ano. E, ao longo desse um ano, as elites, não é? O establishment, a grande mídia, eles vão buscar, como eles já estão buscando, um candidato para chamar de seu. É como eles, né, agem sempre. No momento, esse candidato é o Moro. Eu não sei se vocês observaram o banho de mediatização, o banho de mídia que todo mundo deu para tentar fazer o Moro crescer. E aí, o que aconteceu essa semana? Está saindo uma série de pesquisas mostrando que o Moro cresceu ali aqueles 3 pontinhos, devido à exposição, né, a mega exposição dele, e parou, estancou, né? Que a situação, o quadro eleitoral continua exatamente o mesmo. O Lula disparado na frente, o Jair Bolsonaro tendo seu núcleo lá de 20%, 25%, porque é um presidente da República, porque está com a caneta na mão e porque tem realmente um percentual de pessoas, alguns dizem que é 15, outros que é 20, 18, que é o que são os conservadores mesmo, né? Que é a direita que sempre esteve no armário e que saiu do armário com o Bolsonaro. Então, o que eu acho que nós que participamos de movimentos como Jornalistas pela Democracia, que estamos aqui no GGN, no Brasil 247, em diversos outros veículos, né? Eu acho que nós temos uma missão muito importante esse ano, é dar o contraponto, né, da grande mídia. Até pouco tempo atrás, o Lula não estava saindo, não saía na mídia, né? Hoje ele já está saindo. Eu tenho uma tese, eu acho que ele está saindo, porque como a mídia começou a dar o Moro loucamente, houve uma cobrança, né? Hoje em dia, os grandes as grandes redes de TV, os grandes jornais, eles são sensíveis a algum tipo de cobrança que vem da internet, que vem das redes sociais, que vem no Twitter. Aí o Twitter vai em cima, então o que eles fizeram? Resolveram dar todos os outros candidatos, e com isso
graças ao Moro, o Lula está aparecendo um pouco, né, na mídia. Mas não é como nós podemos fazer, é mostrar propostas, é mostrar alternativas, é representar um contraponto a esse pensamento hegemônico, né? que nem é tão hegemônico, não, que já tá sendo demolido, me parece. Helena, obrigada pela entrevista. Eu queria saber como é que você vê essa possível chapa que está bombando aí hoje em dia nas redes sociais, que seria Lula e Alckmin juntos. Olha, eu vejo assim, eu vejo friamente como jornalista, de uma maneira, não é? E como eleitora, enfim, a gente, na hora de analisar, a gente não pode deixar o emocional da gente falar mais alto. Eu vejo como uma combinação muito importante para que o Lula tenha uma parte do centro. Né? O que o Alckmin representa hoje no espectro político do país? O Alckmin representa o centro, até um pouco da centro-direita ali. Mas o centro que não é o centrão. O Alckmin não é o Arthur Lira, não é? O Alckmin não é o Valdemar Costa Neto, etc. Então, o Alckmin representa um setor que eu acho que seria muito importante para o Lula, não apenas para ele ganhar a eleição. Né? Eu não sei se o Alckmin traz muito voto. Pode ser até que tire o voto das pessoas, de algumas pessoas de esquerda que não vão entender a aliança. Mas eu acho que a vinda do Alckmin, se for para a chapa, ou se não for para a chapa, numa aliança para outro, né, para o governo do Estado, por exemplo, eu acho que traz uma condição de governabilidade para o Lula, porque o Lula não precisa só, o problema dele não é só ganhar a eleição, o problema dele é governar um país que já está, mas que no final de 2022, daqui a um ano, com mais um ano de Bolsonaro, vai estar mais aos pedaços ainda do que está. Quer dizer, ele tem a grande missão de reconstruir, né, muitas vezes do zero, reconstruir a questão da social, né, programas sociais, a questão da inclusão social, né, voltar a botar os filhos de famílias pobres na universidade, na faculdade, como ele fez no governo dele e como a Dilma continuou no governo dela, enfim, voltar a distribuir renda, fazer o salário mínimo ter aumento real, ter investimento público na economia para gerar empregos. Né? O Lula vai precisar fazer tudo isso. Mas fazer tudo isso não é nada fácil, minha gente. Muito provavelmente, nós vamos ter um Congresso conservador como é esse aí. Né? Eu acho até que deve haver um grande esforço na campanha para o Legislativo, para tentar eleger pessoas mais afinadas com o Lula e os programas dele. Mas nós temos aí um rolo compressor do Arthur Lira no Congresso, que distribuiu muitas emendas para essa base do Centrão, para essas pessoas. Então, é óbvio que você vai ter uma reeleição de grande parte, né, dessas pessoas. E o presidente da República, ele não pode governar sem o Congresso, não pode governar sozinho. Então, se ele trouxer um Alckmin, eu digo um Alckmin, porque não é o Geraldo Alckmin só, entendeu? Pode ter algum perfil parecido, né, de centro. Se ele não trouxer isso para o governo dele, ele vai sofrer ali pedido de impeachment, uma série de problemas no Congresso. O Congresso atual ele é muito ruim. Helena, mas como eleitora, você... Perdão, Paty, no começo da resposta falou, eu como jornalista analiso de um jeito e como eleitora analiso de outro. Você quer comentar a parte de eleitora ou não? Não, eu quero. Como eleitora, quem eu adoraria ver na chapa do Lula? O Flávio Dino, que eu acho um cara Meu sonho. fantástico, que é um cara maravilhoso. Mas o próprio Dino, ele é tão bom que outro dia eu ouvi uma entrevista dele dizendo: não, eu não sou perfil. Não dá para você fazer um sanduíche de pão com pão. Eu sou muito igual ao Lula. E ele falou muito acertadamente. Então, eu acho que o Geraldo é uma decisão bastante acertada. Helena, eu queria aprofundar um pouquinho ainda mais esse tema, porque não seria uma decisão um pouco precipitada já pensar no tema de governabilidade? Porque qual que é o risco de um Alckmin ser um
Michel Temer do governo da Dilma, assim. Eu acho o seguinte, o risco, eu já vi várias pessoas levantando essa questão, há um risco Alckmin de trair o Lula. Eu acho que a gente tem que acreditar que o Alckmin é um político correto, né? E a gente tem que acreditar que o presidente Lula é um grande político, é um grande articulador. Então, eu não acredito nem por um lado nem pelo outro. Não acho que o Alckmin vai armar pelo impeachment do Lula para substituí-lo. Eu acho que ele vai armar, sim, para, em 2026, ser um candidato, talvez o candidato do Lula, né? Mas ser candidato à presidência. E está no direito dele, isso é da democracia, né? Mesmo que dentro do governo Lula você tenha outras forças, outros grupos que apoiem um candidato à esquerda. Eu não sei se o Lula vai para a reeleição, me parece que não, pela idade dele e tal, ele não fez nenhuma afirmação sobre isso, né? Mas a gente deduz que não. E o Geraldo estará ali num posto privilegiado. Acho que muita gente teme o Geraldo por causa disso, né? Que ele está ali. Mas, olha, se surgir outra liderança importante, né, e que também estará no governo Lula, o governo não é só o presidente e o vice, o governo é o ministério inteiro, o governo são as lideranças no Congresso, o governo abrange também vários governadores aliados, né? Então, você pode também ter um outro candidato né, que vai emergir, né, uma outra força que vai emergir desses grupos. O que eu acho é que eu não acho precipitado discutir governabilidade agora, porque eu acho que o grande problema de qualquer presidente, aí eu não falo nem do Lula, qualquer presidente que se eleja é a governabilidade. Por quê? Porque ela se esgarçou. Desde o impeachment da Dilma, por causa de nada, né? Porque vamos e convenhamos, aquele negócio de pedalada era uma desculpa, né? Furada, porque o Congresso não gostava mais dela, ela estava impopular, etc. Então, tirou uma presidente por causa de nada. Desde que aconteceu aquilo, houve, na minha opinião, uma erosão institucional, um descredenciamento das instituições, né? Você, de certa forma, elas perdem a credibilidade. Se de repente a gente faz uma combinação aqui, não gostamos do presidente, vamos fazer o impeachment. Isso aí você tira a credibilidade do próprio Instituto do Impeachment, do Congresso que faz isso, né, de todo mundo. E pior, o Congresso que tirou a Dilma por nada não tirou o Bolsonaro por N razões, porque, vamos e convenhamos, o Bolsonaro ele já praticou dezenas de crimes que poderiam servir para a abertura de um processo de impeachment. E não abriu por quê? Não abriu porque ele comprou o Centrão, né? E aí comprou o Centrão, o Arthur Lira sentou em cima desse pedido e não teve o impeachment. Então, eu acho o seguinte, não é precipitado porque nós estamos numa sinuca institucional, nós estamos com um sério problema. Eu acho que quem assumir tem que assumir com muita força política. Não pode assumir com minoria no Congresso ou representando apenas um lado do espectro, né, a esquerda. Ele tem que ter o centro, porque ele vai precisar de mais do que apoio para as medidas de governo. Ele vai precisar de apoio para dar eu não sei se traduz numa reforma, qual é o nome disso, mas ele vai ter que trabalhar o Brasil institucionalmente, vai ter que recuperar a credibilidade da presidência da República, que o Jair Bolsonaro jogou no lixo, né? Quem é o presidente da República hoje, né? Desse país, institucionalmente, o que ele representa, o que é esse chefe de Estado. Ele é um chefe de Estado? Não é. Eu acho que uma das coisas que tem que ser feita é, por exemplo, uma emenda que não permita que um cidadão, uma pessoa qualquer, resolva entrar lá no Congresso com um processo de impeachment contra o presidente da República. Impeachment tem que ter o apoio, impeachment tem que ter legitimidade. Eu acho que você tem que dificultar isso, tirar a decisão sobre o início do processo da mão de um sujeito, o presidente da Câmara, que hoje é o Arthur Lira, né? Então, você tem que mexer no arcabouço da própria legislação para você corrigir essas falhas que foram utilizadas, que antes, nos governos do PT, a gente não viu esse esgarçamento. Por quê? Porque os presidentes sabiam seus limites, não é isso? Tivemos muitos problemas, mas esse não.
de jogar as instituições na lata do lixo. Isso aí nenhum deles fez. Então, eu acho que quem assumir tem que assumir muito forte, não só com a legitimidade da eleição, das ruas, dos milhões de votos, mas também com uma equipe e um Congresso capazes, não é, de dar uma reformulada nas instituições para, enfim, trazer de volta a credibilidade. Helena, você falou no começo do Moro, né, mais com essa questão da mídia, e eu queria saber o que você acha sobre a candidatura dele, o que está por trás dessa candidatura, e se você vê poder nessa terceira via que está vindo, se você acha que tem uma chance de ir para o segundo turno ou não, o que você acha sobre isso? Olha, Isabela, eu acho que o que está por trás da candidatura do Moro é uma união de forças de direita, conservadoras, que estão decepcionadas com o Bolsonaro, não é? Que romperam com o Bolsonaro e que resolveram, então, apresentar a sua própria alternativa, que é o Moro. Mas, veja bem, eu vi as primeiras entrevistas do Moro e eu fiquei muito chocada com as propostas dele. Além dele, no campo da economia e do social, ele mostrar que ele não entende daquilo ali, ele falou só platitudes, eu acho ele apresentou uma proposta muito perigosa, que é criar um tribunal nacional contra a corrupção, né? Ou seja, ele quer botar a Lava Jato, criar o tribunal da Lava Jato e trazer para esse tribunal ministros, juízes, não é? Que serão feitos à imagem e semelhança dele, se for presidente da República, né? Então, só por aí eu já comecei a achar que há um risco, eu não tinha muito essa ideia, mas eu acho que há um risco institucional também com a campanha, se o Moro ganhar a eleição, na candidatura Moro. Eu acho que tem tudo ali para fazer um governo autoritário, né, como o do Bolsonaro, um governo que vai fazer um tribunal de exceção, um Estado policial, né, que eu acho que é o ideal dessas pessoas, dessa direita que a gente tem hoje no Brasil. Eu vejo a candidatura dele assim, e eu vejo que pelo fato dele ser conhecido, dele ter uma fatia do eleitorado que foi do Bolsonaro, não só do eleitorado, mas das forças políticas que foram do Bolsonaro, de repente a mídia e o mercado começaram a se encantar por ele. Olha, aí nossa alternativa. Por quê? Porque eles são extremamente irresponsáveis nesse caso, né? Eles correm o risco de repetir o que eles fizeram com o Bolsonaro. O que esses setores fizeram? O que o mercado fez em relação ao Bolsonaro? Viu ali o Paulo Guedes fazendo altas promessas de privatizações, de uma política econômica liberal, etc., e só focou isso, não viu que, para ter isso, ele estava elegendo um louco, né? Estava elegendo um Bolsonaro, uma pessoa que chutou a canela da democracia brasileira, de todas as instituições. Então, me parece que com o Moro é um processo bem parecido, sabe? O antipetismo desses setores de mercado e de boa parte da grande mídia é tão grande que eles botam, na hora de votar, eles botam umas antolhos, né? Aquilo que você bota no cavalo, e eles não vão ver esse lado arriscado do Moro, do cara que não é democrata, que não né, que não vê o Estado como né, que tem uma visão de Estado autoritária e não democrática. Eles não vão ver isso. Por quê? Porque o Moro já botou ali a bandeirinha dele, o Afonso Celso Pastore. Opa, então tá bom para o mercado, tá bom para isso. Só que, meninas, não é o mercado que vota, né? É o povo. Então, eu acho que eles vão dar com os burros na água. Não acredito nisso, não. Helena, com relação às federações, você acha que uma federação resolveria de imediato o problema de governabilidade? Porque nós temos já em conversas em andamento, PT, PSB, PDT, PCdoB, PSOL. Você acha que dá para juntar 5 partidos que têm seus programas, que têm sua atuação política até agora, juntar de forma a dar governabilidade para o próximo presidente, que a gente acredita ser o Lula? Você acha que isso é suficiente?
Olha, eu acho a federação um instrumento super importante. Por quê? Porque a federação ela vai permitir exatamente a formação de frentes, como essa que você citou, que já está praticamente certa, que é o PT, o PSB e o PCdoB. Mas o objetivo mesmo dessa federação é não permitir que o PCdoB, por exemplo, morra como partido. Por quê? Porque ele sozinho ele não cumprirá aquela cláusula de barreira que exige que você eleja um percentual de deputados, num percentual de estados, e que ela está ficando, a cláusula de barreira é um sarrafo que está subindo cada vez mais, e ela tem sua razão de ser, não é? Para evitar muito partido picareta que tem por aí, mas só que ela pega também partidos históricos, como o PCdoB, que tem todo o direito e toda a legitimidade para continuar existindo. Então, eu acho que a federação, antes de tudo, é um recurso importante para isso. Acho também que, no momento que você coloca esses partidos com o Lula, ele sai de um candidato só do PT. Ele é um candidato, ele começa a ser um candidato de uma frente mais ampla, de um grupo, até porque eu acho que outros partidos poderão, o PV, alguns outros poderão se unir nessa federação. Mas a federação, ela impõe que eles fiquem unidos durante 4 anos, inclusive e sobretudo, no Congresso. Então, eles conseguem eleger deputados, eles conseguem ter uma força maior no próprio Congresso, né? Mas eles têm que ficar 4 anos ali, ó, amarradinhos, juntinhos, com um único líder, uma única liderança, ou seja, isso aí né, vai dar briga, com certeza, né? Então, não é uma coisa muito simples você fazer uma federação ampla com partidos que não tenham uma afinidade política e ideológica, né? Se você bota ali um partido de direita nessa federação da esquerda, na hora que tiver uma votação lá, eles vão divergir na mesma hora. Então, você tem que manter a afinidade. Eu ouvi falar, inclusive, isso é uma novidade aqui para vocês, uma informação em primeira mão, que já está sendo conversado uma outra federação, que essa é do centro para mais centro-direita, PSDB e Cidadania. Por quê? Porque o Cidadania corre o risco também de sumir, né? Não ter, ser derrubado pela cláusula de barreira e aí não ter tempo de TV, não ter fundo partidário, não ter fundo eleitoral, etc. Então, a federação é muito importante para isso. Se essa federação que está sendo formada agora é suficiente para o Lula ter maioria, não acho. Eu acho muito difícil que só com esses partidos o Lula tenha maioria no Congresso. Eu acho que ele precisa de um braço ali no centro que não é o centrão, tá? E o Geraldo Alckmin é centro que não é centrão, né? O Gilberto Kassab também está se meio que destacando, né? Já no governo Bolsonaro, ele já largou o governo e se destacou do centrão, que é um outro centro, uma outra opção ao centro, que poderá ajudar o Lula a formar uma base parlamentar, e o resto ele vai ter que pescar por ali. Você tem o MDB sempre dividido, metade é Lula, metade não é por aí. Mas eu acho que ele dificilmente terá uma base se ele não fizer acordo com alguma força de centro. Helena, eu vou pedir licença para as meninas para furar essa rodada aqui de perguntas mais atuais, porque eu queria muito ouvir de você como que era ser ministra-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Dilma, considerando que a nossa imprensa comercial é tão antipetista, né, como você estava falando um pouco, e às vezes até tratava a ex-presidente com termos e capas de revistas e manchetes super machistas e depreciativas. Como que era trabalhar nessa situação? Olha, é o céu e é o inferno ao mesmo tempo, né? É interessante, você tem o governo, às vezes, te dá uma noção de como as coisas funcionam, né? Estar no governo é uma aula, é um doutorado, sabe? É um mestrado. Para mim, que sou uma jornalista, que eu sempre fui jornalista, você aprender como as coisas funcionam de dentro, como funcionam de verdade, é muito interessante. Foi muito, muito, muito legal.
o lado terrível, né, é esse, você trabalha com comunicação e você, sobretudo quando você vai gerir as verbas de comunicação, você apanha de todo lado. Eu apanhei da direita, eu apanhei da esquerda, eu apanhei dos blogs que achavam que eu não poderia dar dinheiro para os grandes grupos, como a Globo, etc. Ora, eu não dei dinheiro para ninguém, minha gente. Eu segui um critério que eu encontrei quando eu cheguei já lá, que já tinha sido estabelecido pelo Guxiquem, depois foi seguido e aperfeiçoado pelo Franklin Martins, e quando eu cheguei, eu só segui a norma. A norma é o quê? Mídia técnica que leva em consideração a audiência. Dentro da mídia técnica, a gente tinha um percentual para a nova mídia, para a mídia digital, que estava crescendo, né? Mas era uma briga tão grande, o que eu fiz? Fiz uma licitação para contratar uma pesquisa que acabou sendo feita outras vezes. Depois que eu fui embora, meus sucessores mantiveram-na durante alguns anos, tal a sua importância. O que era essa pesquisa? Pesquisa sobre os hábitos de consumo de mídia do brasileiro. E ela esmiuçava, ela foi feita na época, era o Ibope, que ganhou a licitação, era a própria Márcia Cavallari, que está aí no IPEC, ela que fez. E o que essa pesquisa me indicou? Me indicou que os jornais impressos estavam caindo, né, o que aconteceu realmente nos anos seguintes, indicou que as revistas eram desse tamaninho, né, em termos de audiência, indicou que a televisão, naquela época, ainda era o grande veículo, né, que o brasileiro utilizava para ter acesso às informações, e o rádio também, importante, mas caiu, mas indicou, sobretudo, o quê? Que a internet começava a aumentar, que o digital começava a crescer, começava a aumentar. Então, a gente estabeleceu o quê? Lá no começo, eu falei assim, bom, então vamos fazer uma fatia, não é, dessas verbas de comunicação, de 15% a 20%, para um dia chegar a 30%, para a nova mídia, para esses veículos, né? E o resto você vai de acordo com a audiência, não é, dos veículos. Por quê? Porque a gente tem que entender também que essa verba da SECOM não é uma verba que a SECOM dá, o governo dá. É uma verba que é um investimento. Investimento em mídia. O que é investimento de mídia? É o governo pegar as suas campanhas, sobretudo as campanhas de interesse público, a campanha sobre a vacinação, a campanha de informação sobre a saúde, a campanha de informação sobre o Enem, sobre a educação, os programas de educação e também a informação institucional do governo, e você veiculá-la em veículos, não é, que tenham audiência. Para quê? Para ela chegar no público. Você tem uma gestão aí que você tem que apresentar algum resultado, né? Qual é o resultado? É a sua campanha chegar lá na ponta. Então, a gente diversificou o cadastro, por exemplo, das mídias pequenas, né? Pequenas rádios do país. A gente aumentou, era um cadastro que tinha 3 ou 4 mil e ele passou para mais de 10 mil, não é? Rádios e pequenos veículos cadastrados, né? Hoje em dia, eles chegaram lá e acabaram com isso. Isso aí não existe mais, esse cadastro, não existe mais. Todo aquele trabalho que a gente fez, gente, foi absolutamente desmontado. E para que ele servia? Por quê? Porque eu vou fazer uma campanha, eu quero que chegue lá no interior do Acre. E aí eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer também, pegar a rádio que está lá no interior do Acre. Então, a gente dava campanha, né? A gente mandava campanha, investia também na rádio do interior do Acre. O problema é que o dinheiro é limitado e, no momento que você pulveriza também esse dinheiro, muita gente recebe menos. Aí vem a reclamação. Olha, a reclamação vem de todos os lados, mas eu tenho a minha consciência bastante tranquila em relação a isso. Helena, aproveitando que você está falando até da sua experiência na área de comunicação, mas, de novo, eu acho importante a gente retomar o tema de eleições, que vai ser o predominante nesse ano de 2022. Quando a gente vê as pesquisas eleitorais lá de 2017, por exemplo, o Bolsonaro ele estava ali com seus 15, 16, 17, máximo 17%, né, de intenções de voto. E aí teve esse boom aí, né, o crescimento dele. Depois também teve, bom, a prisão do ex-presidente Lula.
e diversos fatores que ocorreram no ano eleitoral, que em 2017 talvez não eram tão previsíveis, né? Eu queria que você falasse, então, um pouco desse cenário eleitoral desse ano de 2022, o que pode mudar radicalmente, talvez, essas porcentagens que a gente está começando a desenhar agora, o que pode realmente acontecer e quais são as estratégias de campanha eleitoral na área de comunicação, né? Porque a gente sabe que uma das principais falhas lá de 2017 foi não ter chegado nas redes sociais, a esquerda não ter chegado efetivamente nas redes sociais, né? Enquanto que Bolsonaro chegou efetivamente nas redes sociais, fez a campanha no WhatsApp, etc. Fake news, como a gente sabe, enfim, mas atingiu esse público das redes sociais. E você, como bem falou agora, o público das redes sociais estava já aumentando, né? Já se constatava isso. Então, o que deve ser feito nesse sentido e se as pesquisas aí têm chances de mudarem, inclusive por conta disso, dessa abordagem aí da campanha eleitoral? Patrícia, você abordou uma questão bastante interessante, que foi a eleição do Bolsonaro. O que levou à eleição do Bolsonaro? Para mim, houve duas coisas determinantes, né, em 2018 que levaram à eleição do Bolsonaro. E duas coisas que não têm nada a ver com campanha, nem com política, são duas coisas dentro do imponderável, quer dizer, tem a ver com política, com perseguição política, que foi a prisão do Lula. O Lula, na minha opinião, a eleição de 2018 era do Lula. Eu acho que estava escrito nas estrelas que o vencedor ali seria o Lula. Ele já vinha liderando, foi para a cadeia. Ele mesmo, lá dentro da cadeia, ele ainda era candidato, ainda achava que ia, né, conseguir ser, e não conseguiu, né? Ele foi preso e foi mantido preso ao longo de toda a campanha. Então, para mim, esse foi o primeiro, digamos assim, a primeira disrupção, né? O primeiro fator ali imponderável que mudou o rumo da eleição de 2018. Tirou o Lula da chapa. O segundo fator, a meu ver, foi a facada no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele vinha bem, ele vinha liderando, mas, se você se lembrar, quando o Haddad entrou e saiu crescendo assim espetacularmente também, não é? Porque era o candidato do Lula, e ele entrou muito tarde na eleição. E aí teve a facada do Bolsonaro. Eu acho que a facada, ela elegeu o Bolsonaro por quê? Não porque pela comoção, talvez um pouco por isso, mas eu acho que ela elegeu porque ela poupou o Bolsonaro de abrir a boca, ela poupou o Bolsonaro de ir a qualquer debate com outros candidatos, de dar entrevistas como os outros. Então, ele ficou aquele homem ali, vitimizado no hospital, ele tinha espaço, o espaço que ele não tinha no horário eleitoral gratuito que os outros tinham, ele tinha em todos os noticiários. Olha, está bem, não está bem, foi operado, não foi operado, foi para lá, foi para cá, entendeu? Então, eu acho que essa conjuntura, na minha opinião, é que elegeu o Bolsonaro. Eu ainda acredito que, se não tivesse tido a facada e ele tivesse sido exposto com toda a sua incompetência, com todo o seu despreparo, né, na campanha, eu ainda acredito que o Fernando Haddad poderia ter vencido essa eleição. É a minha opinião. Em relação ao digital, claro, eu acho que foi fundamental para ele. Se ele não tivesse feito a campanha digital, ele não estava nos 15%, 12%, 17% que ele já vinha trazendo, né, desde 2017. Ele não existiria, ele seria nanicão, né, como o Cabo Daciolo e outros aí. Então, foi fundamental para o Bolsonaro fazer essa campanha, sobretudo para mobilizar a militância conservadora, né? Mobilizou a direita e mobilizou os conservadores do país, que nos últimos anos andavam meio dispersos, envergonhados. A gente não sabia como tinha bolsominion enrustido, né, minha gente, por aí. Eu fiquei espantada. A gente via assim na própria família da gente, né? De repente, um primo lá, opa, você é bolsominion? Entendeu? É aquele choque que a gente tinha. Eu acho que foi muito importante, não acho que ele se elegeu só por isso. Acho que isso ajudou e foi muito importante. Mas o que eu acho também, passando para 2022, que nem perguntou ali a Patrícia, eu acho que, de lá para cá, os outros políticos também aprenderam, né?
levaram essa tunda lá em 2022, eles também aprenderam a utilizar a internet e os meios digitais. O Bolsonaro, claro, ele tem um esquema muito mais forte, né? Porque ele montou desde então. Eu acredito que ele tenha ajuda internacional, que ele tenha ajuda dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, Steve Bannon, esse pessoal, o próprio Donald Trump, é uma ajuda também financeira, não é? Que colabora para a rede subterrânea, né, que eles alimentam ali de fake news, feita para denegrir as pessoas, etc. Ele tem essa rede muito forte, ninguém mais tem, mas veja só, nos últimos dias eu vi de vez em quando eu recebo um acompanhamento de uma empresa que vê internet, no dia em que o Lula fez aquele podcast, Podpah, né, que fez, que teve mais de 300 mil pessoas assistindo, né, ao vivo, na hora que ele fez, o Lula passou o Bolsonaro nas menções nas redes sociais. Né? Então, foi uma semana em que, na semana em que ele fez isso repercutiu, foi para o Twitter, foi para o Instagram, foi para o YouTube, e nessa semana o Lula tomou a dianteira. Né? Eu acho que na semana depois é possível que os bolsominions tenham reagido, porque quando eles levam uma, eles reagem. Mas eu acho possível que o Lula e os candidatos tenham também os seus sistemas de comunicação digital, porque essa é uma maneira, eu acho que o Lula fez muito bem de ir naquele pessoal do podcast, porque é uma maneira dele se comunicar com um novo público, que é o público jovem, né? Que é a garotada, é o pessoal que está começando a votar agora, é o público mais novo, que nem assiste muito televisão. Televisão, hoje em dia, TV comum, né, TV aberta, virou uma coisa de pessoas mais velhas, de velho. Né? Os jovens hoje, eu tenho 2 netinhos pequenos, eles não sabem, eles não têm muita noção de que a televisão tem uma coisa chamada programação, que em cada hora passa uma coisa. Eles veem o que eles querem no streaming, não é? Que a mãe coloca para eles. Então, é diferente, você tem que chegar nessas pessoas, você tem que ir nesses meios, você tem que investir dinheiro nisso, porque você tem que contratar gente que saiba fazer, né? E fazer de uma maneira correta, aberta, transparente, não é? Franca. Você não precisa fazer as sacanagens dos bolsominions, né? Mas você tem que estar preparado para enfrentá-las. Helena, mas ainda sobre isso das redes sociais, os seguidores do Bolsonaro estão migrando agora para muitas redes, né? O YouTube, o Telegram e até umas redes que imitam o Twitter, mas que são americanas, como você mesma disse. Eu queria saber se você vê perigo nisso, nessa migração, se ele tem mais espaço, porque ele pode falar as pessoas podem falar o que elas querem, divulgar o que elas querem, ou você acha que isso não tem muito perigo, que essa questão que você falou agora tem mais peso, assim? Olha, Isabela, perigo sempre tem, mas o que eu acho é que, quando você migra de rede, leva os bolsominions, você tem que levar também o resto do público, porque senão você vai ficar falando sempre para a sua própria bolha. Se você falar para a própria bolha, você não vai ampliar, você não vai conquistar, né, pessoas que poderão ser seus eleitores. E só o fato de você estar prestando atenção nesse assunto, e assim como você, tem muita gente que está prestando atenção, e pessoas das campanhas, etc., eu acho que, se ele vai, outras pessoas também vão. Né? Eu acredito que ele não tem mais aquela magia, né? Aquela coisa de que foi o primeiro a usar isso e usou, e os outros lá ficaram lá, vendo, chupando dedo, assistindo televisão. Agora já não é mais assim. Né? Eu, você, todos nós temos a noção do quanto isso é importante. Né? Então, eu acredito, claro que tem o risco, por isso que eu digo, todas as campanhas têm que ter uma equipe digital muito competente, muito forte, e investir mesmo recursos, dinheiro, contratar pessoas, não é? Para fazer isso não é? A campanha digital do bem. Né? Eu acho que é possível fazer. Helena, a gente sabe que foi Bolsonaro e a sua equipe, eles inauguraram
o que tem de mais lixo dentro da internet, dentro dos canais de comunicação. E, como bem você disse, a facada foi um fator determinante que calou a boca sem que ele deixasse as mídias. Agora nós temos um novo cenário, um cenário mais menos favorável ao Bolsonaro em termos de internet, porque todos nós alcançamos aquele ponto, mas eles gostaram da experiência de 2018. Eu já vi mais de uma vez o primeiro escalão falar que tinha medo do Bolsonaro sofrer um atentado. Então, assim, existe tanto desespero que até reeditar um atentado eles podem tentar. Você acha que hoje haveria espaço para, depois de toda essa derrocada política e social, você acha que teria espaço para um novo atentado alçar o Bolsonaro de novo os temas top? Lourdes, você falou aí a coisa certa, porque essa semana eu vi o general Heleno dando uma entrevista, não é? Foi ele falando mesmo. na possibilidade do Bolsonaro sofrer um atentado. Na mesma hora me acendeu uma luz na cabeça, assim, pô, esses caras vão forjar um atentado para o Bolsonaro para tentar, né, mobilizar o eleitor dele. Eu acho o seguinte, duas coisas. Eu não acho que uma nova facada elege de novo o Bolsonaro, não. Porque eu acho remota a possibilidade dele sofrer um atentado real, e acho que eles forjarem um atentado é um risco imenso para eles, porque a sociedade inteira está atenta, né? Dentro do próprio governo, você tem setores ali insatisfeitos. Então, é muito possível que eles forjem um atentado e a polícia civil, ou local, ou enfim, e alguém vá lá e descubra que foi um atentado forjado. Então, acho um risco tremendo. Agora, isso me acendeu também uma luz de que, se eu pudesse mandar um recado para o presidente Lula, o que eu mandaria é que ele tome todos os cuidados, não é bote colete à prova de balas, tome cuidado na exposição, porque esse pessoal não tem freio, né, gente? Esse pessoal é muito perigoso. Então, que eles tentarem fazer um atentado ao Lula, eu não duvido de nada, porque nesse governo a gente já viu tanta baixaria, não é? Tanta falta de noção de valores, de humanísticos, né? Tanta maldade, que eu não me espantaria que houvesse uma tentativa desse tipo. Agora, não acho que isso a nova facada daria nova eleição para o Bolsonaro, não. Já tivemos exemplo. Lembra da caravana do Lula que teve tiros no ônibus? Sofreu tiros. Eles não têm medida de jeito nenhum, não têm senso de noção de jeito nenhum. Não tem que tomar muito cuidado. Se eu pudesse falar com o Lula, o que eu falaria com ele era isso. Cuidado, não se exponha, porque esse pessoal não tem limites. Oi, Helena, essa semana a gente viu outro candidato aqui em 2022, que foi o Ciro, ser alvo da Polícia Federal. Inclusive, o Ciro falou que tem a sua crença aí de que o Bolsonaro está por trás disso, né? Enfim, aí são duas questões para o Ciro, né? Primeiro, que o Moro entrou na disputa e aí o Ciro cai para o quarto lugar nas pesquisas, né? Segundo, que então ele já viu que a Polícia Federal provavelmente vai ficar aí no pé dele em um ano eleitoral, porque a campanha, como você disse bem, já começou, né? Como que você vê, então, o papel do Ciro nessa eleição? Olha, eu acho que para ele abandonar a candidatura e apoiar o Lula, por exemplo? Eu acho que tem que ser muito cuidadoso em relação a isso, né? Eu acho assim, que foi uma evidente sacanagem com o Ciro e o Cid, que foi governador, e o Ciro pré-candidato. Evidente que foi uma grande sacanagem. Né? 10 anos depois da construção, não é? 5 anos depois de feita a primeira denúncia, então foi evidente que foi
para prejudicá-lo politicamente e eleitoralmente. E eu acho que o presidente Lula, a ex-presidenta Dilma, todos eles se solidarizaram com o Ciro, independentemente do fato de o Ciro estar sendo extremamente agressivo com o PT, com o presidente Lula, etc. Agora, eu acho que isso, eu nem sei como chamar eu não queria chamar de operação, porque parece que eu estou apoiando, entendeu? Isso que ocorreu tende, de certa forma, a aproximar o Ciro das forças que apoiam do Lula, no sentido assim, de aproximar por uma causa, que é a defesa da democracia, a defesa do Estado de Direito, porque um governo que tem uma Polícia Federal na mão, manipulada, e que faz isso com o candidato a presidente da República na hora que ele quiser, ele pode fazer isso com todos os outros, pode entrar na casa do Lula amanhã, entendeu? Entrar na casa do Moro, de qualquer um, porque o Bolsonaro hoje ele controla a Polícia Federal, ele trocou as pessoas em lugares estratégicos, nas diretorias, então ele controla a PF. Então, ele pode fazer isso comigo, com vocês, com qualquer pessoa. E até você explicar que tomada não é focinho de porco, você tem o seu nome jogado ali na lama, você fica exposto. Então, eu acho que essa aproximação, o Ciro agradeceu ao Lula bastante, né, educadamente. Então, essa aproximação que esse fato provocou, eu acho que pode dar frutos. Eu não diria frutos assim no sentido o Ciro vai desistir e apoiar o Lula. Eu acho que isso está muito longe de fazer isso. Mas eu acho que, de certa forma, no segundo turno, eu acho que já fica mais fácil. Eu acho que mesmo no primeiro, as agressões tendem a baixar. Eu acho que está crescendo, não só no Ciro, no Lula, entre os candidatos à presidência da República, uma noção de que do quanto o Bolsonaro é perigoso. Nós temos ainda um ano de Bolsonaro. Então, se eu pudesse ter alguma sugestão, a minha sugestão era eles se juntarem numa espécie de uma frente, né? Uma frente pela democracia, né? Que vai além da candidatura do Lula, que vai além da candidatura do Ciro, né? Eu acho que é uma frente que reúna, né, as pessoas favoráveis à democracia, os candidatos favoráveis à democracia, contra o Bolsonaro e contra o Moro, que o Moro pode não ter tido nada a ver com essa operação do Ciro, mas é óbvio que o Moro é um defensor desse Estado, né, desse Estado policial que está em vigor no Brasil hoje. Então, eu achei que foi um fato político muito importante essa semana, isso que aconteceu com o Ciro, a reação do Lula, o Ciro agradeceu. A gente vê hoje, eu vi até matérias sobre uma pressão que está havendo de deputados do PDT, né, da bancada do PDT, para que o Ciro renuncie, porque o Ciro não está crescendo, o Moro tirou do Ciro. Eu acho assim, se eu fosse o Lula, o PT, eu não tocava nesse assunto. Eu acho que é soberba, né? É salto alto você chegar e pedir e defender que um outro candidato, porque está lá embaixo, desista de sua candidatura para te apoiar. Eu acho que isso não é assunto. Agora, o que é assunto? Vamos nos unir para defender a democracia. Isso é assunto. Só uma coisinha, Helena. Ao mesmo tempo que Ciro agradecia no Twitter a solidariedade do Lula, ele estava no Ratinho falando mal do Lula. Então, você acha que o Ciro tem algum ponto de equilíbrio que possa, sei lá, que tem algum ponto que dê para confiar, porque agradece no Twitter, massacre no Ratinho, que é um programa popular, Twitter é mais elitista. Então, como é que fica isso? Eu não entendo como que dá para fazer uma frente com um homem desse. Olha só, eu vi essa coisa do Ratinho, e depois eu vi uma coisa que o Tade Faria do UOL me mandou, que era o Ciro meio que explicando que eu não chamei o Lula de ladrão, não.
entendeu? Então, eu acho que houve aí um descompasso, acho que talvez o Twitter tenha sido depois do Ratinho, e aí depois ele se explicou de novo. Vamos ver, vamos dar o benefício da dúvida e aguardar o Ciro como ele se comporta nos próximos dias. Eu acho que nesse dia houve uma trombada o time não foi muito bem planejado por ele. Vamos ver como ele vamos dar um benefíciozinho para ele. Mas realmente é uma parada. O que ele já fez contra o PT é muito duro. Agora, eu acho que ele tem até o argumento, não é, para voltar atrás nisso, né, para dizer, olha, diante do Estado policial, da tentativa de destruir a democracia, nós temos que nos juntar a todos. Eu acho até que ele tem uma situação ideal para isso. Vamos ver se ele vai usá-la. Helena, dentro dessa questão das possibilidades para o PDT e para o Ciro, estaria a opção de o PDT entrar nessa federação aí em torno do PT? Lembrando que você já falou sobre federação, mas lembrando que federação é bem diferente de coligação, né? Não é uma coisa só para as eleições, é uma coisa permanente, que dura 4 anos, durante todo o mandato, né? Então, e aí formar uma grande aliança, você acha que essa seria uma das possibilidades? Eu acho que sim. Eu acho que se não tivesse a candidatura Ciro, o PDT já estaria dentro desse barco ali com o Lula há tempos, não tenho a menor dúvida, pelo que eu conheço dos pedetistas, do Carlos Lupe, etc. Está havendo, inclusive, essa grande pressão de deputados que têm medo de não serem reeleitos, justamente por quê? Porque o PDT vai sozinho para a eleição, está isolado, né? Não fazendo parte da federação, ele não terá coligação proporcional, que foi proibida pela lei. A federação é um jeito de você restabelecer, né, nos estados a coligação proporcional. Esses partidos fazem parte dela, podem fazer um chapão e conseguir o quociente eleitoral juntos, né, e eleger seus candidatos. Eu acho que o que está batendo nos deputados do PDT é uma paura tremenda, né? Por quê? Porque eles estão vendo que os outros vão estar federados e eles não vão federar. E aí, aqui em Brasília, o verbo federar já está sendo usado comumente, né? Engraçado isso. Ontem eu fui num senador, meu amigo, ele falou assim: não, nós vamos federar, né? Então, o PDT não vai federar. E sem federar, ele corre o risco de não reeleger uma série de deputados. E esse aqui é o grande drama do PDT nesse momento. Eu tenho certeza que o que eles querem é ir para a federação do PT, mas eles têm o Ciro. O Ciro é um problema para a bancada nesse ponto. Agora, eu acho que isso é um assunto para ser deixado, para ser resolvido lá no PDT, entre eles, no decorrer dos próximos meses. É possível. Se o Ciro crescer, esse assunto morre, porque aí eles têm um candidato forte, viável, para puxar esses votos. A situação melhora um pouco. Se o Ciro não crescer, a tendência é essa pressão aumentar, né? E eu não sei, ele é um cara meio destemperado, né? Esquentado, dizer, então eu não vou, pronto, sem o apoio de vocês. Desistir. O que eu acho é que o lado do Lula tem que ter muito cuidado, né? Para não parecer que ele está forçando isso, não é? Ficar quietinho, não convidar para nada, e se as coisas acontecerem, elas acontecerão dessa forma, entendeu? O Lula fazendo acenos civilizados ao Ciro, como ele tem feito, sendo extremamente elegante com o Ciro, ele não bate no Ciro, ele apanha, mas não bate, né? E com isso ele monta um cenário onde é até possível o Ciro vir para ele. Mas depende do Ciro, né? Do outro lado. Eu não sei se alguém vai perguntar, se eu posso perguntar. Helena, na sua opinião, você acha que a lei das fake news é suficiente para garantir o mínimo de lisura nas eleições do ano que vem? Eu acho que é difícil, Lourdes. Eu acho que é um avanço a lei das fake news. Eu li mal hoje isso, que eu conto para vocês, essa semana eu defendi minha tese de mestrado, então eu fiquei doidinha. Mas, se não me engano, eu vi o TSE
fazer uma resolução de que ele pode botar até responsável por fake news na cadeia durante o período eleitoral. Isso é muito importante. Eu acho que a legislação avança nesse sentido em relação a punir as fake news. Mas a questão é essa, aqui no Brasil a lei resolve, tudo não resolve, infelizmente, né? Lamentavelmente. Nós vamos ter as fake news, e acho que cada um tem que se proteger contra elas, tem que ter os seus esquemas digitais bastante azeitados, né? Tem que saber identificar de onde vem. O TSE tem que ter um esquema de fiscalização, que diz que vai ter, mas não sei. Eu acho que o problema do TSE esse ano é de tal forma complicado, não é? Depois que o Bolsonaro questionou a lisura da eleição, né? E as urnas eletrônicas, que eu acho que eles vão se concentrar muito nisso, né? E mostrar que a eleição foi legítima, né? Não foi fraudada. Eu não sei, porque o que eu conheço, o TSE não tem uma estrutura assim, fiscalizatória muito, muito potente para identificar as fake news. E nem celeridade, né? Nem celeridade, a velocidade da justiça é de tartaruga, né? Você não tem. Então, eu acho que é um problema sério. Agora, acho que nós, enquanto sociedade, enquanto eleitores, nós não somos idiotas, nós aprendemos com as fake news, nós não somos mais aqueles seres indefesos que, diante das fake news que a gente achava que podia ser verdade, a gente não sabia, não tinha esse conhecimento que a gente tem, não tinha agências de checagem, não tinha instrumentos que nós temos hoje para denunciar fake news, para correr atrás. Então, eu acho que isso depende da nossa vigilância também como eleitor. Helena, acho que para fechar, então, o bloco, eu te perguntaria quais são os teus desejos para o Brasil em 2022. Boa! Eu queria acrescentar outra, então, em cima dessa. Eu ia Acrescenta, sim. aproveitar que ela Respira Brasília aí, para ela ajudar a gente a identificar o que a gente deveria, com o que a gente deveria se preocupar no apagar das luzes do governo Bolsonaro, né? Porque ano que vem encerra a lojinha e ele pode fazer muita coisa que a gente pode não estar prestando atenção, né? Vou começar pelo fim. Com o que a gente deveria se preocupar no fim do governo Bolsonaro? Eu acho que é muita coisa, mas eu acho que o principal é do ponto de vista democrático, institucional. A gente tem que se preocupar com qualquer tentativa dele de descredenciar a eleição, dizer que houve fraude, fazer a invasão ao Capitólio Tupiniquim que ele está pretendendo fazer, que a gente acha que ele está pretendendo fazer. Eu acho que a preocupação é essa. Acredito que o TSE, que vai estar sendo presidido pelo Alexandre de Moraes, e desde já com o Barroso, está começando a tomar providências para se prevenir. Essa semana ele anunciou que contratou como diretor-geral do TSE aquele Fernando Azevedo, aquele que foi ministro da Defesa do Bolsonaro. Eu achei uma providência muito, muito interessante, porque é um sujeito que tem uma liderança militar grande e que ele pode, além de estar lá garantindo a urna, né, a legitimidade do voto, ele pode impedir ou ajudar a impedir que o Bolsonaro faça algum tipo de golpe tentando levar as Forças Armadas. Eu acho que isso aí foi um fator que passou meio despercebido da mídia nos últimos dias, mas que eu achei bastante interessante, bastante importante, né? E isso eu me preocuparia. O que a gente tem para se preocupar em 2022? Eu acho que é a movimentação do Bolsonaro para não entregar o que ele perder, né? Se ele perder, como é provável. Eu acho que isso a gente tem que ficar muito de olho, não só as instituições, mas nós brasileiros, cidadãos. O que eu espero para 2022? Olha, sinceramente, eu espero muito trabalho, porque enquanto não acabar esse governo, nós vamos ter muito trabalho pela frente, nós vamos ter muitos dissabores, porque eu acredito que a economia brasileira ela não vai se levantar. Essa pobreza que nós estamos vendo aí nas ruas, né, toda hora que está chegando assim, né, na casa da gente, nas pessoas ligadas a gente, eu acho que ela não vai melhorar com o Auxílio Brasil que o Bolsonaro
resolveu dar de R$ 400. Eu acho que a inflação vai continuar muito alta para todos nós, para todos os brasileiros. Então, as minhas previsões para 2022, elas não são nada otimistas, né? Pelo que eu estou falando aqui. Mas eu acho também que o lado bom de 2022, eu acho que vai ser o lado, eu quero crer que vai ser o lado da união contra o que está aí. Vai ser o lado de conquistar mais corações e mentes, porque já estão sendo conquistados muitos, não é? Contra esse estado de coisas, para que a gente eleja democraticamente um presidente da República que poderá começar a restaurar, não é? Tanto a economia, o país, o desenvolvimento, a distribuição de renda, quanto a vitalidade da nossa democracia. É isso. Perfeito. Show. Chegamos aqui ao fim da nossa prosa. Foi muito bom conversar com você, Helena. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que adorei, foi muito bom para mim, achei muitíssimo legal, o tempo passou voando. GGN de Portas Abertas. Cai na roda, é seu, sempre que quiser. Tiver que dar o seu recado, estamos aqui. Olha, GGN, família Nassif, moram no meu coração. Vocês também, meninas agora, Isabela, Cíntia, Patrícia, a Leida Lourdes. Então, eu também estou aqui à disposição de vocês, aqui nessa Brasília complicada. Quando precisarem de alguma coisa, de alguma informação, estou aqui. Muito obrigada, Helena. Obrigada, Helena. Beijo. Obrigada, Helena. Foi um prazer. Tá? Tchau.